Já adulto, às vezes eu fico me perguntando que outra profissão eu gostaria de seguir se eu não fosse advogado. E algo que me atrai muito, que eu acho que eu seria muito feliz fazendo, acho que traria uma grande satisfação, seria a carreira de astronauta. Eu acho fantástico o universo, o espaço, o cosmos e a possibilidade de ver o nosso planeta, de ver o universo a partir do espaço. E tanto que eu adoro filmes com essa temática, do tipo Apolo 13, Perdido em Marte, Gravidade, sempre me chamam muita atenção. E quando eu fiquei doente e soube que precisaria ficar muito tempo isolado, em torno de 3 meses isolado, embora não totalmente isolado, porque eu estava sempre na companhia de alguém da família e dos médicos, obviamente. Eu lembrei do que eu já havia aprendido em alguns documentários, em algumas reportagens que eu li falando sobre os astronautas, que atribuíam a eles ou a quem pretende seguir essa carreira a necessidade de ter a seguinte característica, que é a de conseguir ficar isolado em ambientes confinados, com poucas pessoas ou sozinho por muito tempo. E eu lá no hospital, com poucos dias, eu lembrei disso. Eu disse, puxa, eu bem que podia estar encarando isso aqui como um treinamento para ver se eu seria mesmo capaz, se eu teria a capacidade mental de suportar esse tempo todo isolado, ou quase isolado, num espaço confinado. Quem sabe depois eu me habilito a me tornar um astronauta, né? E essa imposição da necessidade da gente se isolar do mundo, né, me trouxe à lembrança 2 textos. Um deles que está num romance do Érico Veríssimo, chamado Olhai os Lírios do Campo, que é um diálogo do Eugênio com a Olívia, e em que eles falam sobre solidão, ou essa questão de ficar sozinhos. Eu vou dar uma lidinha rápida aqui, porque tem provocações muito interessantes. Olívia, que era a pretendente, vamos dizer assim, do Eugênio, está programando ficar um tempo fora, em outro lugar, em outra cidade. E ela diz para ele, são só 3 ou 4 meses. Nova Itália deve ser um lugar adorável. E a gente, de quando em quando, precisa de um retiro para consertar as ideias. Sorriu ela. O que acha? Eugênio sacudiu a cabeça. Não sei, não sei. Tu é que resolves. Eu morreria de tédio numa colina como Nova Itália. Sempre achei essa história de parreiras e colonos e vida simples, e não sei mais o que, muito bonita em poesia. Uma vez fui com a turma do 5º ano numa excursão pela região colonial italiana. Passávamos um dia em cada lugar. Não queiras saber a angústia que eu sentia quando via anoitecer. E note-se que andávamos sempre metidos em festas. Olívia diz de volta. Eugênio, a gente foge da solidão quando tem medo dos próprios pensamentos, da própria memória. Talvez, responde Eugênio. E Olívia termina dizendo, mas se tu soubesses como a solidão nos pode enriquecer. E esse período de solidão relativa que eu tive, pelo qual eu passei, foi muito útil para colocar muitas ideias no lugar. Não foi uma experiência de reviravolta de valores, de transformação total de valores. Depois eu vou falar mais sobre isso, mas foram momentos, um período de tempo muito importante para que eu pudesse parar para pensar em mim mesmo, na minha vida, na vida que eu estava levando, com a minha família, com os meus amigos, com os meus valores, com a minha rotina. E essa parada, esse período de parada, de treinamento para ver se eu tinha a capacidade mental de ser um astronauta,
né, de ficar sozinho, também coincidiu com o envio pela minha irmã, Lia. Ela me mandou um texto falando sobre esses momentos de parada, um texto de um rabino chamado Newton Bonder, que eu peço também licença para vocês. É um texto curtinho, mas muito bonito, e que fala o seguinte: o texto se chama Os Domingos Precisam de Feriados, e eu vou colocar a íntegra dele junto com a postagem para que vocês possam ler. Diz Newton Bonder: toda sexta-feira à noite começa o Shabá para a tradição judaica. Shabá é o conceito que propõe descanso ao final do ciclo semanal de produção, inspirado no descanso divino, no sétimo dia da criação. Muito além de uma proposta trabalhista, entendemos a pausa como fundamental para a saúde de tudo que é vivo. A noite é pausa, o inverno é pausa, mesmo a morte é pausa. Onde não há pausa, a vida lentamente se extingue. Para um mundo no qual funcionar 24 horas por dia parece não ser suficiente, onde o meio ambiente e a terra imploram por uma folga, onde nós mesmos não suportamos mais a falta de tempo, descansar se torna uma necessidade do planeta. Hoje, o tempo de pausa é preenchido por diversão e alienação. Lazer não é feito de descanso, mas de ocupações para não nos ocuparmos. A própria palavra entretenimento indica o desejo de não parar, e a incapacidade de parar é uma forma de depressão. O mundo está deprimido, e a indústria do entretenimento cresce nessas condições. Nossas cidades se parecem cada vez mais com a Disneylândia. Longas filas para aproveitar experiências pouco interativas. Fim de dia com gosto de vazio. Um divertido que não é nem bom nem ruim. Dia pronto para ser esquecido, não fossem as fotos e a memória de uma expectativa frustrada, que ninguém revela para não dar o gostinho ao próximo. Entramos no milênio num mundo que é um grande shopping. A internet e a televisão não dormem. Não há mais insônia solitária. Solitário é quem dorme. As bolsas do Ocidente e do Oriente se revezam, fazendo do ganhar e perder, das informações e dos rumores, atividade incessante. A CNN inventou um tempo linear que só pode parar no fim, mas as paradas estão por toda a caminhada e por todo o processo. Sem acostamento, a vida parece fluir mais rápida e eficiente, mas ao custo fóbico de uma paisagem que passa. O futuro é tão rápido que se confunde com o presente. As montanhas estão com olheiras, os rios precisam de um bom banho, as cidades de uma cochilada, o mar de umas férias, o domingo de um feriado. Nossos namorados querem ficar, trocando o ser pelo estar. Saímos da escravidão do século XIX para o leasing do século XXI. Um dia seremos nossos? Quem tem tempo não é sério. Quem não tem tempo é importante. Nunca fizemos tanto e realizamos tão pouco. Nunca tantos fizeram tanto por tão poucos. Parar não é interromper. Muitas vezes continuar é que é uma interrupção. O dia de não trabalhar não é o dia de se distrair. Literalmente, ficar desatento. É um dia de atenção, de ser atencioso consigo e com sua vida. A pergunta que as pessoas se fazem no descanso é: o que vamos fazer hoje? Já marcada pela ansiedade. E sonhamos com uma longevidade de 120 anos, quando não sabemos o que fazer numa tarde de domingo. Quem ganha tempo, por definição, perde. Quem mata tempo, fere-se mortalmente. É este o grande radical livre que envelhece nossa alegria, o sonho de fazer do tempo uma mercadoria. Em tempos de novo milênio, vamos resgatar coisas que são milenares. A pausa é que traz a surpresa, e não o que vem depois. A pausa é que dá sentido à caminhada. A prática espiritual deste milênio será viver as pausas. Não haverá maior sábio do que aquele que souber quando algo terminou e quando algo vai começar. Afinal, por que o Criador descansou? Talvez porque mais difícil do que iniciar um processo do nada seja dá-lo como concluído. E essa pausa forçada que eu tive de viver na minha caminhada, na minha vida, junto com esse isolamento relativo, essa solidão, né, esse mergulho em mim mesmo, me fez lembrar mais uma vez Sócrates, que eu já citei em outras oportunidades, e que sempre falava da importância da gente conhecer a si mesmo. E isso
é uma recomendação milenar, mas é muito difícil ser posta em prática porque a gente não sabe como, né? Conhece-te a ti mesmo, mas como é que faz? E esse período de pausa, né, que eu vivi, de parada, serviu como um momento muito forte para um balanço de vida. Eu vou falar muito a esse respeito. Um momento de silêncio interior. A gente que vive numa sociedade tagarela, né, a gente tem que estar toda hora envolvido em conversa, ouvindo a televisão, ouvindo um som, ouvindo música, conversando com alguém, tendo que ter notícia de alguém ou dando notícia para outro. O parar para mergulhar dentro de si é um processo muito difícil, mas muito gratificante. E foi assim que aconteceu comigo. Portanto, assim, não deixa de ser esses momentos, esses últimos meses que eu vivi, foi um momento muito intenso de viver um case prático dessa exortação socrática, do conhece a ti mesmo, né? Do como fazer isso, do como tentar revirar dentro de si próprio, dentro da própria alma, o que está errado, o que está certo, o que precisa ser consertado, para muito além da doença. A doença serviu de pretexto, vamos dizer assim, para que outras coisas de ordem mental, de ordem espiritual, pudessem ser, se não propriamente consertadas, mas melhoradas. E isso foi e tem sido muito, muito gratificante. E algumas dessas reflexões e dessas conclusões a gente ainda vai falar para vocês durante algum tempo.